Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz assassinado a bala na Antero Mota do Cordeiro. Ex-presidiário tomba sem vida baleado nos Botrins de Olinda. Jovens assassinados a bala na Muribeca e Prazeres do Jaboatão dos Guararapes. Rapaz e homem assassinados a tiros em aldeia e Vila da Fábrica de Camaragibe. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 15 de abril de 2024. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. No final de semana, ou seja, nas últimas 48 horas em Pernambuco, foram registrados 26 homicídios, 26 pessoas foram assassinadas, 15 delas foram mortas no interior e 11 no Grande Recife. E a violência contra a mulher continua. Final de semana, 2 mulheres foram assassinadas. Uma delas, a Adriana Maurício Alves, de 41 anos, foi morta a golpe de faca peixeira, vítima de feminicídio na Avenida da Bandeira, no centro, em Carpina. O suspeito foi preso em flagrante. Rafael Davidson Lopes Ferreira, 35 anos de idade, foi preso por uma equipe de malha da lei, conseguiu segurar o elemento. Rafael Davidson César Ferreira, que foi levado para a delegacia em Nazaré da Mata, onde foi autuado em flagrante justamente por feminicídio. O corpo de Adriana Maurício Alves, de 41 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A outra mulher vítima da violência foi Jaciara da Silva Lima, 33 anos de idade. Ela foi agredida com facadas na cabeça na Travessa Alexandre Alice de Moraes, em Santa Cruz do Capibaribe. Um elemento desconhecido meteu a faca na cabeça da mulher. Jaciara da Silva Lima foi levada para a unidade de pronto atendimento ao UPA em Santa Cruz do Capibaribe, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Isso, não resistiu e faleceu. E a violência no Grande Recife. Um adolescente estudante, Gabriel Justino de Souza Barros, 16 anos, foi alvejado com disparos de arma de fogo na Praça do Trabalho, em Casa Amarela, zona norte do Recife. Foi levado para a Policlínica Barros Lima, maternidade, Policlínica Barros Lima, em Casa Amarela, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. O corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Manuel Messias de Carvalho, 43 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no sítio Pitanga 2, no bairro da Matinha, Abreu Lima. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Márcio Vinícius da Silva, um rapaz com 27 anos de idade, foi assassinado a bala pertinho do Bar da Galega, localizado na Rua Benfica, Estrada de Manguba, loteamento Chão da Tábua, São Lourenço da Mata. Ninguém informou quem matou o rapaz nem a motivação. O corpo de Márcio Vinícius da Silva, de 27 anos de idade, foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Lucas Santo Lins, um rapaz conhecido como Lucas Cabeça, residente na Rua do Patrocínio, no bairro do Pina. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo no bar Tatu Bola, localizado na Orla do Pina. Isso mesmo, elementos desconhecidos meteram bala. Lucas ainda tentou correr no meio da multidão, mas de nada adiantou. Ele acabou morrendo e uma pessoa ainda ficou ferida. Tiago Lopes do Vale ficou ferido e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. E o corpo de cabeça, Lucas Santos Lins, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Oséias Farias Rodrigues da Silva, jovem com 22 anos de idade, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua 37,
por trás do Forte Live em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Crime de autoria e motivos desconhecidos. De acordo com informações, o local onde ele foi morto é tido como ponto de tráfico de drogas. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Olha, minha gente, uma notícia triste aqui é que faleceu no último dia 12, no caso sexta-feira, o senhor Reginaldo, conhecido como Regis. Ele se aposentou como motorista de ônibus da antiga empresa de ônibus São Paulo. O seu Regis, ele morava em Passarinho, Olinda, e era esposo de Edileuza, que durante muito tempo comandou nossas confraternizações ao lado do Hospital da Restauração por ali. A Edileuza, que é conhecida como Edileuza da Chororota. O sepultamento de Regis ocorreu ontem no cemitério de Águas Compridas. Nossos sentimentos para toda a família do Reginaldo, da dona Edileuza. Claudemir Bernardino dos Santos, um rapaz com 29 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira no início da manhã de ontem, na Rua da Linha, no centro, em Gravatá. 2 elementos cometeram crime e os caras foram presos em flagrante. José Eric Ferreira Gomes e Lucas José da Silva foram autuados na delegacia local. O corpo de Claudemir Bernardino dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru, no agreste do estado. O Willy Manuel da Silva, este foi assassinado a bala ontem por volta das 5 horas da tarde em terras do Engenho Todos os Santos, em Camila e Pujuca. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo de Willy Manuel da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um adolescente foi assassinado a bala ontem, pouco depois das 6 horas da noite, na Rua da Mangueira, em Goiânia. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O jovem Lucas de Assis Neres da Silva, ele foi assassinado com disparo de arma de fogo ontem, pouco depois das 11 horas da noite, na Rua 10, localidade Terra do Sul, em Petrolina. Olha, Petrolina aí, mais uma vez no palco da violência. O corpo de Lucas de Assis Neres da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, o local, mas a polícia ainda não tem pista dos assassinos e ainda também não tem informação sobre a motivação do assassinato. José Flávio Serafim da Silva foi alvejado com disparo de arma de fogo e tombou sem vida à margem da PS-75 no centro, em Itambé. O crime foi praticado por 2 homens que fugiram com a motocicleta em alta velocidade. O assassinato, a morte de José Flávio Serafim da Silva aconteceu ontem, pertinho das 11 horas da noite. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Adeilton de Araújo Lima foi assassinado a golpes de faca peixeira na Rua Raimundo Barreto Cavalcante, em Oricuri. Foi uma mulher que matou ele, Samara Leite Bezerra. A motivação é desconhecida e o corpo de Adeilton de Araújo Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Manuel Santos do Nascimento, este foi assassinado com disparo de arma de fogo pouco depois das 9 horas da noite, na Rua Sucupira, distrito de São Lourenço, em Goiânia. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje o tenente Valdeci Mendes Cavalcante, os sargentos Antônio Matias da Silva e Manuel Cordeiro de Melo, e também o cabo Manuel Lopes de Melo. São os aniversariantes da MERP-PMBM. Um mototaxista, cujo nome ainda não foi informado, foi assassinado com disparo de arma de fogo. Na verdade, foi vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e que aconteceu na Rua Tupaoca, no município de Vicência, na Mata Norte do estado. Ele teria pego uma corrida e acabou sendo assaltado e morto. Há quem diga que foi o próprio cara que ele pegou a corrida com ele, que foi na garupa, quando desceu da moto, assaltou ele e meteu bala, matou o mototaxista, de nome ainda não foi informado, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O Wellington Oliveira Félix da Silva, um rapaz com 33 anos de idade,
foi assassinado a golpes de faca peixeira. Crime que aconteceu ontem, na madrugada de ontem, na Avenida Avelino dos Santos, na localidade Pedra Linda, bairro João de Deus, em Petrolina. Mais um assassinato em Petrolina. Teria sido um adolescente de 16 anos que cometeu o crime, e o menor foi apreendido. O corpo de Wellington Oliveira Félix da Silva, de 33 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina, depois do levantamento procedido por equipe do IC, do IML e policiais da delegacia local. Felipe Celestino Alves, ele estava de carona numa motocicleta, isso mesmo, viajava de carona numa motocicleta e acabou sendo emboscado e assassinado a tiros no centro em Vertentes. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Esse assassinato aconteceu na manhã e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Adalto da Silva Machado, este foi emboscado e assassinado com disparos de arma de fogo em terra do sítio Queimada, zona rural de Lagoa do Ouro. O atentado, o crime, foi praticado por um suspeito que foi preso em flagrante. Tiago Alves da Silva Pereira foi encaminhado à delegacia lá de Lagoa do Ouro e foi autuado em flagrante. O corpo de Adalto da Silva Machado foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Valdini da Silva foi assassinado a bala, isso, morto com disparo de arma de fogo no sítio Pau Ferrado, bem pertinho da Capela, em Lagoa dos Gatos, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. João Tarcísio do Nascimento Barbosa, com 47 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua das Tulipas, no bairro Manuel Shell, em Garanhuns, no Agreste do estado. Agreste também violento. Quando não é Caruaru, é Garanhuns, mas sempre o Agreste em ação. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo de João Tarcísio do Nascimento Barbosa foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru, depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Carlos Ribeiro Bandeira de Melo foi agredido a golpe de faca peixeira, um atentado que aconteceu na Rua de Lucena, no Mercado da Carne, no centro, em Jaboatão dos Guararapes. Ninguém informou quem agrediu o rapaz, quem tentou matá-lo. Carlos Ribeiro Bandeira de Melo foi socorrido inicialmente na unidade de pronto atendimento à UPA do Engenho Velho, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Everton Leôncio Ramos de Melo da Silva foi alvejado com disparo de arma de fogo na Rua Dona Bem-vinda de Farias, na Ilha do Destino, em Boa Viagem. Atentado de autoria e motivos desconhecidos. De acordo com informações, ele, o Everton, o jovem, ele pode ter sido baleado por engano. Foram atirar num tal de Deivinho, isso, tal de Deivinho, e aí acabaram baleando o Everton Leôncio Ramos de Melo da Silva, baleado de graça, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Marcílio Santana de Paula, este sofreu um atentado à bala, foi alvejado com disparo de arma de fogo na estrada das Pedreiras, bairro São Pedro, em Camaragibe. 2 elementos desconhecidos se aproximaram do rapaz e abriram fogo contra ele. Marcílio Santana de Paula foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Caxangá, onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Romário Costa da Mota, este foi agredido com golpes de faca peixeira na Rua Fábrica de Vela, no bairro do Salgadinho, em Olinda, por Leandro Tavares da Silva, que logo em seguida foi preso em flagrante por policiais militares do 1º Batalhão. Ele foi levado para a central de plantões na capital, onde foi autuado. Romário Costa da Mota foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. O morador de rua Bruno César da Silva Evaristo, segundo informações, usuário de drogas, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo nas costas, cerca de 4 disparos na Rua Marquês do Paraná, no bairro do Espinheiro. O suspeito, um tal de Missinho, Flanelinha, isso mesmo, Flanelinha. E aí foi uma confusão danada, briga lá por causa do ponto, né?
por causa do estacionamento e o resultado, um tentou matar o outro. Missinho meteu bala no Bruno, que foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Gustavo Henri Silva Souza, este foi alvejado com disparo de arma de fogo. Foi um atentado que aconteceu na Avenida Cleto Campelo, em Brejo da Madre Deus. A autoria e os motivos são desconhecidos e a vítima foi socorrida na emergência do hospital local. Vitor Hugo Barreto da Silva, com 28 anos de idade, foi agredido com golpes de faca peixeira na Avenida 20 de Janeiro, no Setúbal, em Boa Viagem, por um tal de Neguinho. Os motivos não foram informados e a vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Rosildo Tenório de Medeiros, este foi agredido na PR-90, no centro, em Limoeiro. Atentado praticado por José Vitor Rodrigues da Silva, que foi preso em flagrante e autuado na delegacia local. E o Rosildo Tenório de Medeiros foi socorrido na emergência do hospital local. Valdeci Joaquim Tenório da Silva, este foi agredido com golpes de faca peixeira no centro, em Cruz de Rebouças de Igaraçu. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz assassinado a bala na Antero Mota, do bairro do Cordeiro. Rodrigo Andrade Xavier, ele se envolveu numa confusão e acabou sendo assassinado a bala ontem, pouco depois das 2h da tarde, em um beco na rua Antero Mota, no bairro do Cordeiro. Crime praticado por elementos desconhecidos, e segundo informações, ele tinha uma ficha criminal por violência doméstica. O corpo de Rodrigo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jovens assassinados a bala na Muribeca e Prazeres do Jaboatão dos Guararapes. Williams Guilherme Ribeiro de Melo, jovem com 21 anos de idade, ex-presidiário, foi assassinado a tiros na Travessa Flor das Nuvens, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo dele foi encaminhado ao IML. E na noite de ontem, bem pertinho das 11h, José Luciano dos Santos Leite foi alvejado a tiros na rua Maracanã, em Prazeres, por elementos desconhecidos, sendo levado para a unidade de pronto atendimento ao UPA da Sotave, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Ex-presidiário tomba sem vida, baleado nos Butrins de Olinda. Oswaldo Santiago da Silva Bezerra, conhecido por Galeguinho, ex-presidiário por roubo, um jovem com 20 anos, residente na rua Pedro de Barros Cavalcante, no bairro dos Butrins de Olinda, foi assassinado esta madrugada, com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Rapaz e homem assassinados a tiros em aldeia e Vila da Fábrica de Camaragibe. O ex-presidiário Wilson da Silva Exídio, 28 anos, morador de Vera Cruz, Vila da Fábrica, Camaragibe, foi assassinado a tiros na rua Júlio Ribeiro, em aldeia Vera Cruz, Camaragibe, bem pertinho da igreja presbiteriana. Crime praticado por elementos desconhecidos e, de acordo com a polícia, ele seria usuário de crack e também maconha. Isso. E misturava também com cachaça, ficava arrumando barulho, ficava violento, acabou sendo assassinado. E também
Um homem de 56 anos, Jefferson Timóteo de Oliveira, conhecido pelo apelido de Cabeça, foi morto a bala na rua João Costa, dentro de um depósito de água e de gás, na Vila da Fábrica, em Camaragibe. 3 homens encapuzados cometeram o crime. A única informação de que Cabeça seria usuário de drogas. O corpo dele, Jefferson Cabeça, e de Wilson da Silva Isídio, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal depois dos levantamentos procedidos por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML, policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.